Oi, gente, tudo bem com vocês? Então agora vamos para a aula número 2, com todos esses questionamentos anteriores respondidos sobre sua personalidade, expectativa financeira e autoestima. Vamos para uma das aulas mais importantes que vocês mais têm curiosidade e mais querem saber, sobre o curso superior, sobre as faculdades, gente. Isso mesmo, o curso superior do nosso país sofreu uma verdadeira avalanche, gente. A gente tem curso superior, faculdade em tudo quanto é canto, seja faculdade pública ou faculdade particular, o que nos faz ficar verdadeiramente confusos, porque são inúmeras carreiras que possuem cada uma dessas faculdades. E na maioria das vezes a gente nem sabe qual que é o significado ou o que se trata cada uma dessas carreiras, porque realmente são muitas. Para a gente falar sobre esse tópico faculdade, vamos primeiramente pensar em 3 tipos de ciências para a gente descobrir qual faculdade que nós queremos prestar ou estudar. Então, nós temos as ciências exatas, biológicas e humanas. Isso mesmo, eu tenho certeza que você já ouviu falar desses 3 tipos de ciências e eu vou explicar para vocês cada uma delas. A primeira ciência, que é as ciências exatas, o próprio nome já diz. Então, são aquelas que você gosta na escola de matérias como, por exemplo, matemática, física, química, são aquelas matérias que tem mais cálculo, que tem números e que você adora praticar durante a escola. Você gosta agora na escola desse tipo de matéria e são as matérias que você mais se dá bem. Ou se na escola, na época que você estava, você lembra que você amava uma prova de matemática, amava uma prova de física, é essencial para as faculdades das ciências exatas você gostar e ter essa aptidão com esses cálculos. Então, quando a gente fala de ciências exatas, a gente sempre vai ligar elas a essas matérias que nós estudamos da escola que tem mais a ver com números. Durante a faculdade, elas se ligam mais às carreiras de engenharia, por exemplo, ou aviação. Então, essas são as ciências exatas, tá? Quando a gente fala de ciências humanas, que seria o meu caso, é quando você tá na escola e você adora história, geografia, filosofia, sociologia. Sabe aquela matéria que você sente e você se apaixona porque você gosta de escutar sobre, você gosta de estudar, você não gosta muito de números, mas essas matérias fazem o seu coração bater mais forte. Se são essas as matérias preferidas de vocês, vocês são mais puxados para as ciências humanas. E as ciências humanas são mais ligadas a exatamente ao estudo do homem, tanto na sociedade como o indivíduo em si. Então você vai estudar políticas sociais, você irá cursar faculdades como, por exemplo, direito, história, geografia. Então são essas as ciências humanas, quando você gosta e se adequa mais a esse tipo de matéria. Quando a gente trata da última ciência, que são as ciências biológicas, nós temos que lembrar de matérias como, por exemplo, biologia e química, gente. Educação física também se englobam nessa matéria de ciências biológicas e basicamente você irá tratar sobre o estudo da vida em suas mais variadas escalas. Então, se você se adequa mais às ciências biológicas, você irá prestar uma faculdade de enfermagem, de medicina, de zoologia. Então, esse é o estudo da vida em si. As ciências biológicas, elas procuram exatamente o estudo da vida e o estudo do meio ambiente e como o ser vivo se integra e se comporta dentro desse ambiente. Então, separado esses 3 níveis de ciências, ciências humanas, exatas e biológicas, nós iremos então começar a tratar sobre as diversas carreiras que vocês têm aí as opções para cursar e ser bacharelados. É importante lembrar que quando você entra em uma faculdade, principalmente quando você se torna bacharel naquela carreira que você quis e escolheu, não significa que obrigatoriamente, ao terminar a sua faculdade, você terá um emprego. Isso é uma coisa muito importante a se lembrar, porque a faculdade, o curso superior, não é a única opção que vocês têm para se ter um emprego. Agora sim, nós vamos começar com as carreiras mais tradicionais que os estudantes brasileiros mais procuram. Vocês acreditam que agora eu vou dizer para vocês as 6 carreiras que, segundo o IBGE, mais de 80% dos estudantes procuram, que são elas: administração, direito, computação, pedagogia, engenharia e medicina, a área da saúde em geral. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, são carreiras mais tradicionais e por serem carreiras mais tradicionais sempre nos vem esse ideal de que elas trariam uma maior estabilidade, que como a gente já conversou na aula anterior, isso não é algo obrigatório, isso é algo que realmente culturalmente a gente tem na nossa mente e então eu vou explicar para vocês um pouquinho de cada uma dessas carreiras. Quando a gente fala de comércio e administração,
Administração, gente, o próprio nome já diz. Dentro dessa faculdade, você vai ter que gerenciar e administrar negócios, pessoas e recursos. Ou seja, você vai cuidar de toda a organização, planejamento e gestão de empresas. Quando eu falo planejamento, você tem que ligar esse nome de planejamento ao sentido de que você irá estudar e elaborar efetivamente meios para que alcance as metas necessárias na sua empresa. Quando a gente fala de organização, obviamente ela é extremamente importante quando trata-se de faculdade de administração. É por meio da organização, no sentido que você vai saber o que deve ser feito, para quem deve ser feito, como deve ser feito e a quem deve dirigir-se às suas obrigações. Quando a gente fala em gestão de empresas, vamos ligar a gestão das empresas com o sinônimo de liderança. O que é liderar? É extremamente importante nós termos diversos entes, vamos dizer assim. Um deles é o líder. É o líder que vai fazer com que diversas pessoas sigam um objetivo em comum. Esse líder, ele também tem o papel de controle e acompanhamento de todas as atividades que estão ocorrendo na empresa para que se chegue ao objetivo final. Quando a gente fala da faculdade de administração, que é uma das faculdades mais procuradas por vocês, estudantes, é bom ressaltar que dentro de uma grade curricular da faculdade de administração, vocês estarão tratando sobre gestão de empresas, bancos e instituições financeiras, mercado de capitais e riscos, organizações públicas, organizações não governamentais, consultoria e empreendedor autônomo, gente. Então isso é uma explicação inicial para vocês terem ideia do que irão encontrar dentro de uma faculdade de administração. Passando para a segunda faculdade mais procurada por nós estudantes, obviamente temos que falar sobre medicina. Medicina, ela está ali vinculada à área da saúde e é uma profissão extremamente dinâmica e muito bem paga. Por isso que é uma das profissões mais procuradas pela maioria dos estudantes, gente. Então ela é uma das profissões mais concorridas no vestibular. Dentro da faculdade de medicina, vocês tratarão diagnósticos de doenças, prevenções e curas. Então, no seu dia a dia como médico, você vai receitar remédios, receitar exames, você pode ser um cirurgião, então você pode fazer cirurgias, você vai dar diagnósticos, doses e períodos de uso de medicamentos. É importante dizer que uma faculdade de medicina ela tem duração de até 6 anos, apenas o bacharelado. Quando você se forma depois desses 6 anos, você será bacharel em clínica geral. Para vocês terem uma especialização, vocês terão que fazer, então, uma residência que tem duração de até 3 anos. Então, somando tudo de uma faculdade de medicina, ela vai ter duração aí até de 9 anos, somando, obviamente, com a residência. Então, ela se encaixa em ciências biológicas e é uma área que você tem que ficar estudando para o resto da sua vida. Você recebe super bem, você trabalha muito também, mas você tem que realmente querer aquilo, porque é algo que você sempre vai ter que estar renovando e estudando, porque, obviamente, gente, vocês tratarão de doenças e prevenções e curas. Então, obviamente, é uma profissão que você tem que responsavelmente escolher, porque você estará estudando para o resto da sua vida e não só durante esses 9 anos. Eu irei disponibilizar aqui embaixo em PDF a grade curricular que vocês irão encontrar tanto na faculdade de administração como na faculdade de medicina, ok? Então, se você tem curiosidade e você pretende prestar algum desses vestibulares, olha aqui embaixo o documento em PDF que terão a grade curricular do que você vai encontrar nessas faculdades, tá? Agora vamos para a próxima faculdade mais procurada, que é a faculdade de Direito. Vocês já sabem que eu sou advogada, então foi a faculdade que eu prestei e que mais me chamou a atenção. Ela se encaixa nas ciências humanas. Vocês estudarão os direitos e os deveres do cidadão. Então, vocês vão estudar as leis que viabilizam as relações dos indivíduos dentro da sociedade. Então, quando você estuda direito e você se forma, você se torna bacharel em direito, precisa prestar a OAB para se tornar um advogado. Quando você se torna um advogado, você pode defender tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Uma pessoa física seria eu, por exemplo. Eu, pessoa física. Uma pessoa jurídica trata-se de empresas. Dentro da área de direito, assim que você se torna bacharel em direito, você tem inúmeras opções de profissões. Desde concursos públicos que serão tratados mais adiante em um tópico e um módulo específico da faculdade de direito, até como dono de cartórios, advogados, então são muitas opções. Além disso, a grade curricular do que vocês encontrarão em uma faculdade de direito vai estar disponibilizado aqui abaixo.
Agora vamos para a próxima profissão que vocês amam de paixão, que é engenharia. Vocês acreditam que existem mais de 100 tipos de engenharia? Existem engenharia de minas, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia de construção, engenharia de tudo quanto é coisa que você imaginar. Então, obviamente, não trataremos aqui de todos os tipos de engenharia. O que eu vou falar para vocês é sobre o que vocês encontrarão dentro da engenharia civil, que é uma das áreas mais procuradas pelos estudantes. O bacharel em engenharia civil, ele é responsável pelo ramo de construção. Então, ele é responsável pelo todo o caminho de uma obra, desde planejar, gerenciar e supervisionar e fiscalizar todas as etapas de uma obra. Dentro da faculdade de engenharia civil, vocês encontrarão matérias como ciências exatas, tecnologia das construções, estruturas de materiais, geotecnia, solo e topografia, hidráulica e saneamento e transporte. Mas como eu disse para vocês, elas se encaixam dentro das ciências exatas. Então, como vocês viram no início dessa aula, vocês devem possuir um certo prazer em tratar de cálculos, porque a todas as faculdades de engenharia, independentemente de qual área você escolher, elas terão essas matérias exatas primordialmente. Não é só isso, obviamente, como a gente viu, tem topografia, tem solo, dependendo da que você escolher, você vai ter uma grade curricular diferente, porém, vocês tratarão de cálculos. Então, é bom que você tenha essa consciência e esse gosto por tratar dessas matérias exatas. Agora, a próxima profissão é a computação. O bacharel em computação atua principalmente na elaboração de programas de informática. Então, assim que o estudante ele se torna bacharel em computação, ele é capaz de criar programas e aplicativos, desde os mais simples até aqueles mais complexos, como programas de gerenciamento e produções, por exemplo. É importante dizer que quando você se torna bacharel de computação, você vai poder trabalhar como um analista de sistema, como um gerenciador de TI, como um arquiteto de software, bem, claramente, na docência ou pesquisa. Lembrando, docência é para você dar aula em alguma faculdade sobre a ciência da computação. Quando a gente fala em analista de sistema, ele é responsável por elaborar documentos e alguns modelos que especificam os requisitos para o desenvolvimento de um software. Quando a gente fala do arquiteto do software, o próprio nome já diz, você vai criar todo aquele software. E o gerente de TI é aquele que vai gerenciar os projetos do software, então coordenando equipes e planejando o desenvolvimento de sistemas. E agora eu vou falar para vocês sobre a pedagogia. O bacharel em pedagogia, ele trabalha em dois grandes ramos, então ele tem dois grandes ramos de atuação, que é a administração e a atuação como professor. Então, ele pode gerenciar e supervisionar o sistema de ensino. Licenciado em pedagogia, irá trabalhar para o melhor condicionamento e qualidade da educação. Como eu disse para vocês, essas 6 carreiras iniciais que a gente acabou de tratar são equivalentes a 80% do que os estudantes brasileiros mais procuram. Apesar disso, elas, por serem as mais conhecidas, são geralmente as que nos dedicamos com mais frequência, porque elas são realmente, nos trazem esse ideal de estabilidade. Além dessas profissões, tem inúmeras outras profissões que são extremamente interessantes e que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer um pouquinho. Então, antes de continuarmos para profissões que são mais modernas e menos conhecidas por vocês, é importante que você não pesquise apenas o que você terá na faculdade, e sim que você converse com um profissional da área, para você ter certeza como que funciona o dia a dia, para ver se você vai gostar desse dia a dia e, obviamente, para você ter certeza em qual área você irá desejar atuar como profissional mesmo. Como eu sei que muitos de vocês terão realmente curiosidade para conversar com alguém que está na faculdade, na área que vocês escolherem, que não precisa ser obrigatoriamente essas áreas que eu estou dizendo aqui nessa aula, o Construindo o Seu Sucesso irá disponibilizar um coach individual. O que significa? Se você se interessa por qualquer uma dessas áreas que eu disse agora aqui durante essa aula, e além dessas áreas, alguma área que nós não estamos citando durante essa aula, vocês poderão marcar essa entrevista, essa conversa, essa reunião com uma pessoa que está dentro da faculdade que vocês desejam prestar.
para vocês terem ideia do que ela realmente encontrou na faculdade. Então, se vocês desejam marcar esse coaching individual, essa reunião individual com algum estudante da área desejada por vocês, é só enviar um e-mail para o contato.construindoseusucesso@outlook.com. Eu vou disponibilizar aqui abaixo o endereço certinho para vocês que têm interesse dessa reunião individual com alguém que esteja cursando a área de desejo de vocês. Então, vem comigo e vamos pensar além. Vamos pensar nessas profissões mais modernas. Obviamente, em pleno século XXI, uma das profissões que mais me chamam a atenção é o bacharelado em mídias sociais. A faculdade de mídias sociais, ela tem o objetivo de graduar profissionais para trabalhar com a criação de conteúdo, ou seja, são profissionais que irão estudar a relação da marca com o cliente. Basicamente, vocês serão um especialista em criação de conteúdo, seja para o YouTube, seja para o Instagram, seja para o Facebook, seja para um cursinho online. Então, é uma criação de conteúdo online. Essa faculdade tem duração de até 2 anos. Próxima faculdade que eu gostaria que vocês conhecessem é a Faculdade de Educação Especial. O próprio nome já diz, não é uma faculdade como uma faculdade de pedagogia, porque vocês estudarão aqui de forma especializada em alunos com necessidades diferenciadas e especiais. Então é uma faculdade extremamente diferente, é uma opção muito legal para você que gosta de pedagogia e quer algo diferenciado, gente, porque é um ramo que necessita de profissionais e poucas pessoas têm interesse em se especializar nessas necessidades especiais para esses alunos. Então é uma profissão muito legal e interessante para vocês conhecerem um pouquinho mais. A próxima faculdade que eu gostaria de falar com vocês é sobre a Faculdade de Animação. Aqui você projeta, desenvolve e produz animações analógicas ou digitais. O profissional da área, ele vai dar movimento total ou parcial a produções visuais, sejam elas desenhos, fotografias, massa de modelar, vocês acreditam nisso? Ou computação gráfica, para filmes, desenhos, televisão. E para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa faculdade de animação, vamos dar um exemplo muito simples. Sabe os filmes da Disney, principalmente aqueles em desenho? Vamos citar aqui Cinderela. Sabe aqueles desenhos que a gente vê o filme inteiramente em desenho? Tem um coprodutor e o produtor atrás disso, que é bacharel em animação, que ele faz os desenhos em quadros, em frames, em segundos. E esses desenhos em segundos que ele faz, ele transforma esse desenho pro computador e com esses frames ele vai fazendo um curta ou um longa-metragem, como é o que a gente assiste na Disney. Então, o bacharel em animação, ele vai tratar sobre isso. Então, se você gosta de desenhar e principalmente sobre essas coisas de cinema, TV, é muito interessante essa área de animação. A próxima faculdade que eu gostaria de tratar com vocês é sobre a Faculdade de Agroecologia. A Faculdade de Agroecologia, como o próprio nome já diz, traz um bacharel em agropecuária. Porém, é um bacharel em agropecuária que possui o foco em manter a produção agropecuária em conjunto com o bem ao meio ambiente. Ou seja, ele traz técnicas e práticas para que não agrida o meio ambiente. Então, é uma profissão moderna. Empresas estão inteiramente à procura de profissionais na área. A próxima faculdade que eu gostaria de tratar aqui com vocês é a Faculdade de Estudo de Gênero e Diversidade. Então, se você gosta de políticas públicas e você pretende trabalhar em ONG ou em órgãos do governo mesmo, em defesa dos direitos iguais para todos, ou seja, das igualdades em relação ao gênero, sexo, etnia e idade, essa é a profissão perfeita para você. Então, é uma profissão muito diferente em que vai buscar os problemas e vai trazer as soluções por meio de políticas públicas. A próxima profissão que eu gostaria de tratar com vocês é sobre a escrita criativa. A escrita criativa ela é muito parecida com a faculdade de mídias sociais, só que como o próprio nome já diz, a escrita criativa ela tem enfoque na escrita diversificada para blogs, e-books, sites e todas essas mídias sociais. Então, quanto à faculdade e o bacharel em mídias sociais, ele vai trabalhar com produção de conteúdo para colocar assim online. Essa faculdade de escrita criativa é para você que gosta realmente
diferente, vamos dizer assim, de fazer roteiros para TV, roteiros para sites, blogs, e-books. Então, uma profissão super diferente e que se enquadra muito nos novos estudantes, obviamente, do século XXI, né, gente, que somos nós. E agora vamos tratar sobre a Faculdade de Aviação Civil. Eu não poderia deixar de citar essa Faculdade de Aviação Civil. O bacharel em Aviação Civil, ele vai se especializar na área e ele pode se tornar piloto, comissário de bordo, agente de aeroporto. Dentro da Faculdade de Aviação Civil, você vai encontrar ciências exatas, como física, matemática e cálculos, além de, obviamente, depois você poder praticar as horas práticas e se tornar um piloto. Essa não é a única opção. Muitos bacharéis em aviação civil, eles se especializam exatamente como agentes de aeroporto. Eles também administram e aprendem como administrar essas empresas. Então é uma profissão super legal e moderna e que falta profissionais especializados e que tenham conhecimento suficiente para a área, gente. Apesar de que o piloto de avião não precise da Faculdade de Aviação Civil, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais estudo você possuir, você tem um diferencial muito grande em relação aos outros profissionais da área. Então, essa faculdade tem apenas 3 anos e vale muito a pena se você pretende seguir nesse ramo da aviação civil. Agora vamos para a última, que é a Faculdade de Nanotecnologia. Como eu disse para vocês, existem milhares de profissões e cada dia uma profissão vai se tornando real, vamos dizer assim. Então, a última faculdade que eu vou tratar com vocês é sobre Faculdade de Nanotecnologia. Especificamente, irá tratar com o setor de pesquisa e desenvolvimento de nanotecnologia. Gente, é uma faculdade muito diferente que as empresas atuais estão em busca de profissionais também nessa área e não encontram. Então, essas faculdades menos tradicionais eu quis trazer para vocês, porque justamente durante as pesquisas para construir aqui o sucesso de vocês, as profissões que estão mais em busca de pessoas que trabalhem e se especializem na área e não tem no nosso país. Então fica aí uma super dica para vocês. Bom, gente, como vocês viram aí, a gente tem inúmeras opções. O mundo é de vocês, gente. Tenham certeza disso. Vocês podem escolher realmente aquilo que te faz brilhar os olhos para trabalhar e para ganhar o seu dinheiro. Você não precisa ficar condenado ao mesmismo de sempre ou só aquelas profissões mais tradicionais. Mas você também pode escolher uma dessas profissões tradicionais que também irão te trazer felicidade, se assim você desejar. Mas, como vocês viram aqui, nós tratamos dessas profissões que são as profissões que mais me chamaram a atenção e que mais chamam a atenção de você, estudante. Mas se você não encontrou ainda a sua profissão, não se preocupa, porque na próxima aula nós iremos tratar justamente dos cursos técnicos. Os cursos técnicos não são muitas vezes nem conhecidos por vocês e é muito importante ter o conhecimento que você tem outras opções além da faculdade para construir sozinho o seu próprio sucesso. Então, se você não achou nenhuma profissão aqui que eu disse para vocês, não se esqueçam que nós temos a opção de coach individual, para vocês conversarem realmente com alguém que está dentro da faculdade que interessa a vocês. Não importa se é a faculdade de administração que a gente citou aqui ou se é a faculdade de relações internacionais que a gente não tratou durante essa aula. Vocês enviam um e-mail marcando o coach individual e vocês terão essa reunião em particular via Skype com essa pessoa para vocês entenderem realmente e saberem o que esperar dessa faculdade. Então, a próxima aula é para você que tem certeza que você precisa de um emprego para hoje, para amanhã, para ontem, e para você que não está interessado em uma faculdade propriamente dita, mas sim você quer se especializar em algo e ter também o seu próprio dinheiro. Então, a próxima aula nós iremos tratar dos cursos técnicos e eu espero por você lá. Não esquece de nos seguir em todas as redes sociais que estão construindo seu sucesso. E também vale lembrar que todos os materiais dessa aula estão disponibilizados aqui abaixo, assim como as leituras complementares. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de avaliar essa aula e de indicar aí para as pessoas que você sabe que está precisando sozinho construir o seu próprio sucesso. Então, te espero na próxima. Tchau!